Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins. Hoje com um convidado muito especial, como sempre, um assunto imperdível. Conto com vocês e estejam na luz. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Meu convidado de hoje é um ator de um dos maiores, dos mais... Gente, sem enrolar. Vamos lá? Meu convidado de hoje é ator, dramaturgo de um dos mais importantes grupos de teatro do país, o Grupo 19 de teatro, atuando nas peças Higiene, a Rufus, Marcha para Zenturo, entre outros. Em 2009 fundou o Teatro Unim, onde atuou e escreveu a dramaturgia das peças Dizer e Não Pedir Segredo, Orgia, ou de como os corpos podem substituir as ideias, indicado a PCA Melhor Peça, e Dremessura, Prêmio Suzy, Capó, no 25º Festival Mix da Diversidade. Hoje eu converso com Ronaldo Serruia. Que prazer você estar conosco. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Tive o prazer de vê-lo em cena há poucos dias, poucos meses na verdade, e nós vamos falar sobre esse espetáculo com certeza, não é? Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que te agradeço. É um prazer estar aqui com você, Ivan. Então, representar, atuar, escolher dentro desse processo, é que você escolheu, foi escolhido, não é? Escolher dentro desse processo, dentro desse país, dentro de uma situação onde cultura é relegada a segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos planos, não é? Por quê? Por quê? Muito bom, né? É uma espécie de chamamento, eu acho. Olha, eu vim, Ivan, de uma família muito tradicional, né? No sentido assim, não existe, de uma família muito grande, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, e não tinha nenhuma... A gente não tinha nenhuma referência, assim, dentro da família, por exemplo, de pessoas artistas ou pessoas envolvidas com a arte. Então, essa foi um universo muito distante de mim durante a infância. Sou de uma família de médicos, de homens médicos. Meu avô era médico, meu pai era médico, meus tios eram médicos, meus primos mais velhos eram médicos. Então, eu cresci achando que eu tinha que ser médico. Né? Tipo aquela coisa do legado, né? Sim. Que é muito dessa coisa do patriarcado, né? Ah, sim, com certeza. Meu pai, meu avô, eles tinham construído um hospital, tinham uma espécie de hospital, e aí eu cresci ouvindo que eu teria que seguir, então, continuar o trabalho que meu avô tinha feito, meu pai tinha feito. E eu era o neto mais velho, assim, o filho mais velho do meu pai. E aí eu fui fazer medicina. Olha. E aí, com 2 anos na faculdade de medicina, eu entendi que aquilo não era para mim, assim. E aí eu tive um processo muito profundo de depressivo até, né? No sentido de entrar em contato pela primeira vez com eu era muito novo, eu tinha 18 anos, com uma coisa que eu não tinha do entendimento de que eu estava vivendo uma história pelo desejo dos outros e não Sim. aquilo que eu queria. E aí eu entrei num processo que eu desisti da medicina, fui estudar fora um pouco para inglês, e aí neste processo de retorno, de me conhecer de novo, de entender o que eu queria fazer, o teatro entrou na minha vida. No primeiro momento como uma espécie de hobby mesmo, né? De fazer algo... Papai adorou, né? Menino, você sabe que meu pai, nesse momento, ele estava tão na crise, porque, na verdade, eu não larguei a medicina para fazer o teatro, seria um baque muito grande, eu teria provocado realmente um infarto em todas as pessoas. Eu fui fazer jornalismo, eu troquei a medicina para a coisa do jornalismo por conta um pouco da escrita, porque eu sempre fui, desde criança, uma criança que gostava de escrever, né, de fazer poema, aquelas coisas todas. Já era esse processo criativo pulsando ali, mas eu não sabia muito bem o que era. E aí, na faculdade de jornalismo, eu encontrei o teatro por um acaso, assim.
E aí, quando eu fui fazer o curso de teatro, era um curso, assim, eu fui fazer porque ele ia me ajudar a fazer um trabalho da faculdade de jornalismo. Então minha mãe falou, beleza, você é muito tímido, pode ser bom, vai te ajudar a te soltar e tal. E aí quando eu entrei nesse curso de teatro, pela primeira vez, eu tinha 19 anos, nunca vou esquecer, era a primeira vez em 19 anos que eu tinha a sensação no corpo de que eu estava num lugar que era o lugar onde eu reconhecia, é isso que eu quero fazer. Não sei como, mas era uma sensação, porque até então eu estava pulando, fazendo aquilo que sempre esperaram de mim que eu fizesse, né? A projeção do filho que vai seguir o legado do pai, ou vai fazer uma faculdade que a família acha que é importante. E aí, no final desse momento, desse curso, eu abracei a ideia de fazer um curso e aí fazer o teatro como uma profissão. E aí foi um Deus nos acuda, né? Foi difícil para os meus pais entenderem, porque não tinha uma referência mesmo, né? Então eu era de uma família muito tradicional, até no sentido do trabalho, né? Minha mãe, a família da minha mãe é uma família toda de funcionarismo, funcionários públicos, pessoas, minha mãe sempre trabalhou em banco, meu pai médico, então eu lembro da minha mãe dizer assim, mas como que você vai viver sem um contra-cheque? Na verdade, a medicina no Brasil, até pouco tempo, hoje já não é mais assim, acredito, pelo menos, na maioria dos casos, mas era uma casta, né? Era uma casta. Filho de médico se tornava médico. Exato. Porque médico ganhava muito dinheiro, médico conseguia bancar as melhores escolas para o seu filho poder se preparar para passar no vestibular, que era uma coisa absurda, né? Muito difícil. Então se tornava médico também, era uma casta. Era uma casta. E você tinha duas, a casta do funcionário público, do funcionário com contra-cheque, e você tinha a casta médica, quer dizer, aí o filho se torna a ovelha diferente, não é? É outra ovelha, não é? Uma ovelha azul, não é? E ela sai desse lugar de conforto da família, né? O que é um problema da família, não seu, né? Que você estava feliz pela primeira vez. Exatamente, mas foi essa... Assim, hoje eu entendo totalmente, né, o processo dos meus pais. Assim, eles hoje são muito fãs, seguem. Minha mãe não perde um espetáculo meu, com todas as questões que ela fala. Por que você vai falar disso agora? Não precisa. E imagina se ela vem, sabe? Meu pai também é super fã, mas naquele momento foi muito difícil, porque eu não tive um apoio. Então, todo o meu processo de escola de teatro, né, de fazer o meu curso, era assim, eu perdi os privilégios, né? Porque na cabeça do meu pai, a forma de fazer com que eu desistisse daquilo era a punição financeira, era tirar a mesada, tirar todas essas coisas bem de classe média que existia, né? Eu tinha uma mesada. Quando eu passei na faculdade de medicina, eu ganhei assim, meu pai, né, quando eu fiz 18 anos, me deu um carro de presente e tal. E aí tudo isso foi cortado, assim. Para fazer a escola, eu fiz uma escola que era particular. Então eu trabalhava na escola como secretário, né, no atendimento ali, e eu ganhava uma bolsa em troca disso. Então eu ia para a escola a pé, voltava a pé, mas foi muito importante para mim ter afirmado. Às vezes, né, a gente vive um momento onde a classe artística está sendo muito perseguida, muito vilanizada. E é muito difícil ser artista nesse país. Às vezes bate às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, se eu tivesse largado a medicina, estaria super bem de vida. Mas é mais uma brincadeira, assim, eu não me arrependo, porque eu acho que ser médico é um sacerdócio, é uma coisa muito importante. E quando eu me deparei com a sensação de que eu não queria ser médico, era porque eu não achava que eu seria um médico que eu deveria ser. Que era um médico que eu via no meu avô, no meu pai, nos meus tios, que eram profissionais, assim, a medicina era um sacerdócio, eles eram muito entregues àquilo. E aí eu acho que a medicina cura, né? Tenta curar. E aí hoje eu penso assim, eu escolhi um caminho também de cura. Porque e de sacerdócio também. Também é um sacerdócio, porque a arte também cura, né? As pessoas não têm muita noção, na verdade, o leigo, digamos assim, aquele que simplesmente é espectador de um espetáculo, ele não tem noção do que acontece, né? Da disciplina, do esforço,
da renúncia e de muitas outras coisas que nós somos submetidos antes, não é? Você é dramaturgo, então eu quero que você fale um pouco dessa inspiração sua da dramaturgia, porque quando nós escrevemos um texto, quando nós preparamos um espetáculo, tem muito da gente ali, né? Tem muito. O lugar de fala nosso sempre vai ser empatia, claro, mas também tem a nossa vivência, tem a nossa experiência. Você não pega uma folha e começa a escrever um monte de abobrinha e se transforma num espetáculo. Pode até ser feito dessa forma, mas não vai funcionar, porque não tem verdade, né? Então, qual é a sua inspiração? Como você mergulha nesse processo criativo? Porque, como você disse há pouco, você já escrevia, você já tinha todo um potencial nessa área, né? Por isso você foi para o jornalismo. Você acreditou que talvez fosse esse o caminho, né? Do jornalismo, mas aí você viu que era uma outra coisa. Então você vai para o teatro e depois você automaticamente, isso é automático para uma pessoa criativa, escrever os próprios textos muitas vezes. É bem como você falou, assim, foi um processo que hoje eu sinto que é orgânico, mas ele foi demorando no tempo, né? Então, quando eu entrei para o teatro, eu queria ser ator, né? Sou ator até hoje, mas no sentido de que estar ali, né, descobrindo, podendo construir, criar, dar vida a uma série de questões, de coisas, aquilo era o que me interessava. Mas já na escola, hoje olhando de longe assim, eu tinha uma sensação de que eu já fazia esse procedimento do dramaturgo inconsciente. Né? Que era, por exemplo, quando eu tinha algum tipo de exercício para fazer, eu nunca queria simplesmente pegar uma peça e falar aquele texto ali já escrito. Eu queria, eu vou fazer uma cena, sei lá, uma cena de uma peça do Nelson Rodrigues. E aí, poxa, essa cena fala de quê? Então eu acho que eu quero pegar e criar aqui uma abertura falando de uma questão que eu vivi, porque isso se relaciona com esse tema. Então, já eram procedimentos de dramaturgo, só que eu não me nomeava assim, né? Eu me formei numa escola como ator, aí fui trabalhar com grupos, né? Eu sou uma cria de teatro de grupo, são 30 anos de carreira e eu só trabalhei com grupo. No primeiro momento no Rio de Janeiro, que é onde eu fui criado, né? E aí eu vim para São Paulo há 18 anos e trabalho há 18 anos com um grupo chamado Grupo 19 de Teatro, que é um grupo que também constrói a dramaturgia das suas próprias peças. Então, nesse processo, eu era um ator dramaturgo. E aí, de uns 7, 8 anos para cá, eu resolvi assumir de vez, não, eu também sou um dramaturgo. Também sou um dramaturgo. Né? E aí eu fui também fazer uma série de cursos e tal para me aprimorar com ferramentas específicas do dramaturgo. E em algum momento você relatou uma experiência completa dentro do seu trabalho? Sim, acho que tem isso também, né? Eu sempre usei no meu trabalho as minhas vivências, né? As questões que atravessavam a minha vida. Há 13 anos atrás eu criei um coletivo, que é o Teatro Cunim, junto com outros 4 artistas, que era um coletivo para falar sobre questões de gênero, por exemplo. Sim. E que, na verdade, já era um coletivo para falar sobre... A gente queria falar sobre essa personagem homossexual. Nós éramos atores, né, todos atores, artistas homens, gays, vivendo numa grande cidade. Sim. E com uma certa crise de ver no teatro personagens e dramaturgias e histórias que falassem sobre a figura... a personagem homossexual de uma forma que não fosse nem caricatural nem marginalizada, que fosse um pouco uma personagem mais tridimensional, com subjetividade, com complexidade. Então a gente queria trazer as nossas vivências, e aí isso aconteceu neste grupo. Então, já num primeiro momento, isso foi criar dramaturgias a partir da minha vivência. E mais recentemente, A Doença do Outro, que é uma peça fantástica, que é a última peça, que é uma dramaturgia em primeira pessoa, né? É uma dramaturgia confessional, enfim, que fala de uma questão que me atravessa também enquanto vivência, que é o HIV. Gente, entre uma vírgula e outra, nós temos um universo. Então,
é interessante o seu processo de construção, que eu sempre acredito que é impossível você representar uma vida, representar um dia de vida sequer dentro de um texto. Você tira pequenas fotos, né? E essas fotos você faz recortes e você faz um jogral, não é isso? E é fantástico esse processo. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho, depois de uma mensagem que eu deixei para vocês, quando nós falaremos de espiritualidade e superação. Que a luz esteja com vocês, até daqui a pouquinho. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Bom, estamos voltando com o nosso entrevistado tão querido de hoje. Você tem uma espiritualidade, você busca espiritualidade ou você tem uma religiosidade? Qual é o seu processo? Olha, eu diria que eu tenho uma espiritualidade bem acentuada, assim. A minha história de vida, minha família, a religião é uma coisa muito complexa e interessante, assim. Eu vim de uma família, a família do meu pai é uma família judia, né? Bem judia, bem tradicional, e a família da minha mãe é uma família católica bem tradicional. E aí, quando eles casaram, minha mãe não se converteu ao judaísmo. Então, isso gerou um processo que eu passei boa parte da minha infância e adolescência vivendo a realidade de duas religiões e duas famílias que praticavam muito a religião no sentido das tradições de cada religião, né? Então, meu avô meu avô paterno era um judeu muito fervoroso, religioso. Eu ia à sinagoga todos os sábados. Ao mesmo tempo, a Páscoa na casa da minha avó materna era super festejada. O Natal era um acontecimento. Então eu vivia ali, infância e adolescência. Eu sou de Belém do Pará, né? Minha família é de Belém do Pará. Então você imagina o Círio de Nazaré, a importância que aquilo era. Então eu ia para a sinagoga e ia para o Círio de Nazaré. E aí, esse processo todo da minha mãe não ter se convertido, para o judaísmo é uma questão, né? Sim. Porque é uma religião patriarcal, assim como muito arraigada na figura do homem, a mulher tem questões ali. E aí precisava vir uma autorização para eu fazer o meu bar mitzvah e tal. Meu avô era muito ligado a mim, eu era o neto preferido dele. Nesse processo todo, meu avô falece quando eu fiz 13 anos. Esse processo não tinha chegado ainda, demorou mais 2 anos. Então, quando isso chega aos 15, eu já tinha entendido para mim que eu não queria seguir nem a religião judaica, nem a religião católica. Então, foi um baque também para minha família. Não fiz o bar mitzvah. Olha. Porque aí, com 15 anos, eu reuni meus pais e falei... Eu só causei na minha família, né? Claro. Eu larguei a medicina para fazer o teatro. E eu falei para eles, olha, eu não quero seguir a religião. Eu quero... mas, ao mesmo tempo, essa vivência toda fez eu ter uma espiritualidade muito acentuada, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma tia, e uma das irmãs da minha mãe, uma das irmãs do meu pai, que é muito ligada ao candomblé, e aí também conheci as religiões de matriz africanas. Então, eu fui, ao longo da vida, me aproximando de várias manifestações, vamos dizer assim, de religiosidade, mas sempre pegando as coisas e entendendo que, para mim, a ideia de espiritualidade tem a ver com essa conexão com a natureza, com as coisas que eu olho e falo assim, isso aqui é um processo maior do que eu não vou entender isso, né? Então, quando eu estou diante de um mar, por exemplo, ou de uma cachoeira, ou de um céu estrelado, eu penso, não, existe algo aqui que é muito maior do que eu, né? Então, eu não sou um agnóstico, eu acredito, né, na figura, nessa figura, na ideia de divindade, na ideia de que existe uma força maior,
mas eu não sou praticante de nenhuma religião no sentido de seguir as tradições. Eu sempre tive muito problema Você não se alia à doutrina. Sempre tive muitas questões com os dogmas, com as obrigações e tal. Talvez isso seja um defeito meu, assim. Talvez isso diga mais de mim do que de qualquer outra coisa, assim, de uma certa dificuldade com a disciplina que seguir toda religião pressupõe. Mas eu sou muito ligado e acho muito bonito a cosmogonia, né? Como cada religião explica a sua visão de mundo a partir de algumas festas ou de algumas tradições. Eu acho super bonito. Eu achei interessante você colocar a questão do patriarcado dentro do judaísmo, mas quando, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas quando a criança nasce de mãe judia, não é uma questão, ela já é judia, né? Ela já é judia. Exatamente. Ela não tem que ter autorização nenhuma. O problema é quando... Exatamente. E o que está por trás disso é uma questão de patriarcal. Total. Se você pode... para o judaísmo, você pode afirmar 100% que você é filho de sua mãe. Então, sua mãe, mas você não pode afirmar se seu pai é o mesmo seu pai. Então, já parte do princípio de que a mulher pode ser infiel. Como dizem as italianas, né? Na cultura italiana, as avós dizem, né? As nonas... Filhos dos meus filhos, meus netos serão. Filhos dos meus filhos, filhos das minhas filhas, meus netos serão. Filhos dos meus filhos serão ou não. Então quer dizer que essa questão, e são as mulheres que falam isso, então é uma questão muito forte, realmente. Então, essa espiritualidade te ajudou no processo quando você teve que superar alguma coisa? Você teve alguma coisa a superar na vida? Todos nós temos, mas alguma coisa que você queira compartilhar? Sim, eu acho que eu posso compartilhar, inclusive fazendo esse link com o meu último trabalho, que é a doença do outro, que fala sobre o HIV, né? Então, essa superação de ter me descoberto, né? Que eu sou uma pessoa que vive com HIV. Então, quando eu entrei em contato com isso, né, quando eu recebi o meu diagnóstico, lá em 2014, eu precisei superar uma série de coisas. E acho que hoje, né, 2021, quando eu estreiei, final de 2021, eu estreiei esse trabalho que chama A Doença do Outro. São 7 anos depois, eu consegui elaborar, né, porque a arte é uma elaboração de discurso. Então, essa peça, esse trabalho, essa obra, é a minha resposta, assim, ela é fruto ela é a personificação dessa elaboração e dessa superação. Porque quando você recebe um diagnóstico de HIV positivo, você sente uma série de coisas que está programada para você sentir, né? Que a sociedade construiu, né, através de uma série de estigmas, de processos de preconceito, estigmatizantes, uma série de coisas para você sentir. Você sente um corpo culpado, você sente um corpo sujo, um corpo que perdeu o direito ao amor, ao afeto. Por mais que você tenha uma estrutura, por mais que você tenha consciência e informação, em alguma medida você vai sentir isso. Eu acho que qualquer pessoa que estiver me ouvindo aqui, que também tenha recebido um diagnóstico de HIV, vai se identificar 100% com isso que eu estou falando, vai reconhecer essa sensação. E eu acho que a arte, e também, de alguma certa forma, a espiritualidade, porque eu acho que se você faz arte, acredita no processo de construção artística, ele também é um processo que te conecta conexão total, com um certo caráter do divino mesmo, né? Coisas que você elabora que você não sabe como que se elaborou, enfim. Eu acho que a arte me ajudou, e essa espiritualidade de alguma forma me ajudaram a superar isso e a construir uma nova narrativa, a recusar essa narrativa que está imposta aí há quase 40 anos, né, que tem a ver muito com esses estigmas, e dizer, não, peraí, eu vou então construir uma outra história, e talvez também com essa peça tem essa ambição de ajudar, né? Não é nada assistencialista, mas é um lugar de que a arte é também um lugar que pode curar feridas, né? Sanar feridas. Então, também tem uma ambição com esse espetáculo, por isso eu quero fazer ele muito, levar ele para muitos lugares, de ajudar pessoas a também fazer
através dele essa elaboração, a também recusar de alguma forma tanto esse silêncio que impõe as pessoas vivendo com HIV, mas também recusar esses estigmas, dizer não, são 40 anos, muita coisa aconteceu, viver com HIV hoje é uma coisa completamente diferente do que há 20, 30 anos atrás. Diferente. Então a gente tem que dizer sobre isso. Eu gosto sempre desses assuntos que traz uma nova visão sobre a questão. Eu sou profissional de saúde, atendo pacientes, sou positivo para HIV, e hoje, gente, é o seguinte, não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. O soro positivo hoje, ele estando medicado, ele não transmite. Você pode ter filhos, você ter uma vida completamente normal, né? O que precisa acabar é o estigma, o que precisa acabar é a ignorância, o que precisa acabar é essa negação, porque as pessoas negam aquilo que elas temem, na verdade. Então, não se fala sobre câncer nesse país. Por isso que tanta gente morre de câncer de próstata, morre de câncer ginecológicos, câncer de pele, porque as pessoas não falam sobre câncer. Então, o HIV, ele chega na história como se fosse um câncer gay, né? Como se o vírus escolhesse a orientação sexual de alguém, não é? Porque o que tem de hétero contaminado é bastante. E muitas vezes não se trata por medo de serem descobertos como tal. Então, é hora de eliminar esse estigma, é hora de se trabalhar isso de uma forma empática, não é? Não é simplesmente aceitar, é o acolhimento, não é? Você que tem dentro da sua família, amigos, conhecidos, não é? Trate bem essas pessoas, trate com amor, com carinho, porque não é sobre culpa, não é sobre isso, não é? É sobre amor. Então, muito bom você trazer essa história de superação, é muito importante, porque você é um artista, você é um ator, um dramaturgo, você tem toda uma história e você chega e fala assim, olha, eu vivo essa situação, tá? E é o seguinte, é isso que tem para hoje. Estou feliz com isso, estou me tratando e olha, estou vivo, estou sadio, estou bem, né? Então, se você, de repente, está passando por essa situação, é um exemplo de superação, né? Uma superação de todos os dias. E quem não tem algo para superar todos os dias? É simplesmente mais uma situação, como você disse, completamente do que foi há 40 anos. A única coisa que não mudou na história do HIV foi a ignorância, né? Porque as pessoas não se dão trabalho nem de ler a respeito. Porque eu acho que tem uma coisa que é muito... Os primeiros anos, né, os primeiros 15 anos da epidemia foram muito devastadores, assim. Sim. E essa narrativa do câncer gay, da peste gay, né, olha só a palavra, ela foi muito massificada. Muito. Assim. E aí ela parece que a gente não conseguiu ainda colocar outras referências no lugar. Então, ainda hoje, que a gente que a ciência provou uma série de coisas, né? Porque o discurso científico, ele está aí, ele produz soluções para as coisas, mas ele não tem uma ingerência sobre as relações sociais, sobre o que acontece social. Então, eu tenho essa convicção de que o HIV e a AIDS hoje é uma doença social, muito mais social do que... fruto da ignorância. Exatamente, porque a ciência já resolveu uma série de coisas, a sociedade precisa resolver. A mesma facilidade que você tem de pegar um aplicativo novo, inserir, pesquisar como é que funciona, gente, é uma coisa muito séria. Antes de julgar, antes de apontar o dedinho, estuda um pouquinho, dá uma olhadinha como é que as coisas funcionam, não é verdade? Tudo aí. Nós estamos já se aproximando do final, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. Uma coisinha então, sobre projetos. Eu acabei de estrear, né, essa peça, que é uma coisa que me alegra muito, primeiro porque ela é uma vitória no sentido de conseguir ter elaborado, né, e ter tido esse tempo de dizer, não, eu quero falar do HIV e desse meu corpo que é atravessado por isso dentro da arte. Então, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Como que eu vou conseguir elaborar esse discurso, para esse discurso não ser um discurso terapêutico, para esse não ser um discurso, né, porque a arte ela tem a ver com elaboração. E aí, ter conseguido fazer essa peça, ter conseguido ganhar um edital que escolheu esse texto como
um dos 3 melhores textos de dramaturgia da cidade de São Paulo, que é o único edital de dramaturgia que tem em São Paulo. Não é qualquer coisa, que não. É do Centro Cultural São Paulo, e ter essa comissão ter tido essa coragem de escolher um texto com essa temática, porque eu acho que tem ainda uma mentalidade das pessoas que estão fazendo curadoria de arte no Brasil de definir que tem alguns temas que não são da ordem da arte, e o HIV parece que é um deles. Eles ficam achando que HIV é um assunto só de saúde pública. Então isso é uma alegria. E aí eu estou nesse momento de começar, já fiz 2 pequenas temporadas da peça, então agora eu estou querendo fazer ela mais vezes, poder viajar com ela, e para o futuro, assim, outros projetos, também continuar falando sobre o HIV de outras formas, claro, sempre usando a arte como... A arte tem muitas faces, e uma delas é informar, não é? Exatamente. É educar, não é? E dentre todas, entretenimento e outras, educar também. O outro será sempre um reflexo de você mesmo. Então, trate-se bem, tratando bem ao outro. Que a luz esteja com você. Muito obrigado, meu querido. Muito bom estar lindo todo esse depoimento. Gratidão por isso. Que a luz esteja com vocês.